Uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés. Templo Unificado onde nós acolhemos e tentamos compreender todas as crenças, né? Todos aqueles que chegam até nós precisando de um auxílio, de uma palavra, né? A gente está aqui disposto a auxiliar. E trazendo mais uma vez a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 47, onde fala da prisão de Jesus, né? Fala da traição de Judas. Jesus estava com os apóstolos, né? Falando sobre o que iria lhe acontecer. E nisso chegou Judas com uma turba, né? Várias pessoas com espadas e armas para prendê-lo. Só que eles não sabiam quem era Jesus, e todos nós, né, conhecemos essa passagem da Bíblia onde Judas dá o beijo no mestre como sinal para que eles descubram quem é o mestre, né, e levem ele preso. Inclusive tem, né, o beijo de Judas, que é aquele beijo que mata, né, porque Jesus acabou sendo morto em virtude do beijo de Judas. Mas no momento que os supostos policiais, ou sei lá o que eles eram na verdade, foram levar Jesus, né? Os discípulos dele pegaram a espada na mesma hora e partiram para cima deles, cortando assim a orelha de um dos policiais. E Jesus falou na mesma hora também: guarda a tua espada, porque quem fere com a espada, né, pela espada perecerá. E ele nunca pregou a violência, né, sempre pregou a paz. Aqui o que está acontecendo é só para que se cumpra as escrituras dos profetas, né? Tudo o que aconteceu com Jesus já havia sido profetizado pelos profetas antigos, né? Que viria o Mestre, que viria o Cristo e que ele iria trazer a boa nova, iria trazer os ensinamentos e que ele iria perecer, né? Que o Filho do Homem iria morrer. Daquela forma que foi feito, para que todos conhecessem a sua história pela eternidade a partir dali, né? Para que nunca se esquecessem do que ele trouxe. Então, o Pedro fala, né, que ele estaria ao seu lado todo o tempo, né? E Jesus diz para ele assim, que nessa mesma noite, né, você irá me negar por 3 vezes. E ele disse: não, Senhor, perecerei, mas jamais te negarei. E ele negou. Quando o galo cantar, né? Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E ele negou as 3 vezes para salvar sua pele. Não é que Jesus estivesse preocupado com o fato dele negar Jesus, né? Até porque ele precisava ficar vivo mais um tempo para poder continuar propagando o Evangelho de Jesus, né? Para poder continuar ensinando aquilo que eles vieram, né? Se propuseram a estar junto com Jesus para ensinar. Então ele negou para poder se escapar e continuar trabalhando, né? Segundo Jesus, tudo o que aconteceu, né? Tudo isso, porém, acontece para que se cumprisse as Escrituras. Então, tudo o que aconteceu era do jeito que tinha que ter acontecido. Nós, né, povo da terra, a gente ainda não estava preparado para compreender a magnitude que era
termos entre nós um ser de tamanha luz, né? Tamanho conhecimento, uma espiritualidade plena, nós não estávamos preparados. Ele veio para nos preparar, ele veio para nos mostrar, nos fazer compreender que o bem, né, sempre vence. Que tudo aquilo que a gente faz para o bem sempre será para a nossa evolução. Ele não teve uma mancha assim, né, na sua passagem na Terra que denegrisse ele. Passou pelo deserto, foi tentado, né, ele foi chicoteado, foi crucificado e nunca ele disse, espraguejou ou amaldiçoou aqueles que o estavam maltratando, né? Aquele que estava flagelando a sua carne. Porque para ele o que importava era o espírito. O espírito tinha que sair intacto de volta ao Pai, né? Teria que voltar intacto com tudo aquilo que ele veio trazer. Não houve nem um minuto de revolta. A fisionomia dele, segundo as escritas, né, foi serena até o último minuto na cruz. Quando ele assim, ali já pregado, né, pediu para Deus perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com ele, né, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque para os espíritos superiores, nós somos como crianças, né? Nós estamos aqui nesse planeta para aprender como crianças. Então, eles nos veem assim. E quando ele olhou para aqueles pobres infelizes que estavam ali chicoteando, machucando, colocando coroas de espinho, pregando ele na cruz, fazendo barbaridades com o seu corpo físico, ele pensava assim que eles eram crianças, não tinham conhecimento, eram ignorantes das leis de Deus, ignorantes das leis do amor. Eram pobres coitados, né? Que estavam ali fazendo aquele monte de besteira. Então, ele pediu para Deus que perdoasse eles, né? Pelas atitudes. Porque quando eles conhecessem, quando eles se dessem conta do que estava acontecendo ali, eles iam se arrepender. Eles iam pensar, meu Deus, por que eu fiz esse tipo de coisa? Assim como nós, né, que provavelmente estávamos lá jogando pedra na cruz, aplaudindo, né, no momento que soltaram Barrabás e ficaram com Jesus na cruz. Nós estávamos lá. E hoje a gente acha um absurdo. Hoje a gente lê isso e acha assim, meu Deus, como pode, né, tanta maldade. E a gente estava lá. Então, o bom é que a gente aprende, né? Aos pouquinhos a gente continua criança, ignorante, errando, fazendo coisas absurdas ainda, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo, vai se modificando. E isso Jesus já sabia. Ele sabia que naquela época lá nós não tínhamos condição de entender o real significado da sua passagem na Terra. Que hoje a gente já consegue entender um pouquinho, né? Aprender um pouquinho com tudo que ele deixou, tentar nos melhorar a cada dia, né? Porém, ainda somos crianças engatinhando nesse planeta. Ainda somos imperfeitos. Ainda não compreendemos o real sentido de estarmos aqui. Para que exatamente que nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento principal? Nesse momento de transição planetária, onde tudo é para se acomodar, né? Onde tudo é para se organizar, nós continuamos fazendo absurdos com o planeta. Continuamos emanando pensamentos de revolta, né, de raiva, de rancor, nos revoltando com situações que a gente vê que fogem ao nosso controle,
nos descuidando de nós mesmos, descuidando dos nossos, descuidando do planeta. Continuamos fazendo um monte de coisa errada. Então, nós ainda não saímos totalmente do jardim da infância. A gente ainda usa substâncias que prejudicam o nosso corpo. A gente ainda repara nos erros alheios, né? A pessoa erra, a gente ainda presta atenção nisso. Não agimos como Jesus, que quando vê uma pessoa que erra, pensa que ele é uma criança que ainda está na infância, né? Nós ficamos muito revoltados e emanamos pensamentos de ódio muitas vezes, dependendo do que for, né? Nós vemos essas guerras acontecendo, a gente não sabe nem o que pensar, porque uma guerra ela não tem lado. Não tem como tu dizer, esse fulano tá certo, esse fulano tá errado, culpa do ciclano. Não. Uma guerra, ela não tem lado, não tem vencedor, todo mundo perde. E as pessoas guerreiam. A gente não sabe o que pensar. Uns tomam partido, né? Algumas pessoas tomam partido, porque o fulano tem que ganhar, o ciclano tem que ganhar. Mas na verdade, não tem lado, não tem partido. Uma guerra todo mundo perde. Atraso de evolução do planeta, uma guerra. Onde nós podemos buscar nossa evolução, preferimos guerrear com os nossos irmãos. Preferimos bombardear, preferimos lutar por uma coisa que a gente nem sabe o que é. E o pior disso tudo é que a maioria das guerras, né, são por motivos religiosos. Aquelas que não são por poder e ganância, né, são por motivos religiosos. Que eu acredito no meu Deus, tu acredita no teu Deus, o meu Deus é melhor que o teu, então eu vou te matar por causa disso. Olha o absurdo. Tu matar o teu irmão em nome de Deus. Chegava ao absurdo, né, de nas cruzadas, os soldados serem abençoados para ir lá e matar os outros. Vai lá e mata em nome de Deus. Então, quanto falta para que o nosso planeta, né, para que os habitantes do nosso planeta compreendam que tudo que a gente está fazendo aqui é para evoluir, é para nos encontrar com o Criador, é para nos encontrar com os ensinamentos de Jesus, é para que a gente possa limpar a nossa alma ao ponto da gente desencarnar, né, e dizer que fez um bom trabalho, né, que a gente fez aquilo que se propôs a fazer quando veio para o planeta. Esse é o principal motivo da gente estar encarnado. Cumprir com aquilo que a gente se propôs e quando a gente desencarnar, a gente conseguir desencarnar leve, né? Seguir a nossa trajetória, tentar descobrir o que a gente precisa continuar fazendo. Mas enquanto a gente olhar para os nossos irmãos como inimigos, não só nas guerras, mas também no nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente se estressa com alguma coisa que uma pessoa faz e a gente pensa, nossa, que pessoa é essa? Por que faz isso? Né? Ninguém é nosso inimigo. As pessoas, quando fazem coisas que nos contrariam, elas não estão pensando no nosso mal. Elas estão pensando no seu próprio bem. É errado a pessoa pensar no seu próprio bem? Né? É errado a pessoa tentar resolver a sua situação de uma forma que seja melhor para ela? Não.
Muitas vezes, as coisas que nos contrariam não é para nós. É simplesmente porque é o melhor para aquela pessoa. Quantas vezes nós mesmos não agimos de acordo com aquilo que seria melhor para nós? Com as nossas ideias, né? Quantas vezes, né? A gente não age de acordo com os nossos ideais, com as nossas ideias, com aquilo que a gente acredita, né? As nossas crenças. Sejam elas crenças limitantes ou não. É o que a gente acredita, é o que a gente gostaria que as pessoas acreditassem e a gente age de acordo com aquilo. E isso, durante toda a evolução humana, causou guerras. A pessoa agir de acordo com a sua crença causou guerras. E hoje causa conflitos internos familiares, né? Conflitos internos entre amigos. Isso causa conflitos internos nosso. Quantas vezes a gente não se põe em conflito porque tá pensando uma coisa diferente do outro e gostaria de compreender o que o outro entende e a gente fica naquele conflito sem saber se tá certo ou está errado. Quantas vezes tu quer mudar o que tá dentro de ti e não consegue porque tu não sabe se aquilo que tu sente é certo ou errado. Quantas pessoas nesse mundo não vivem um conflito interno sem saber exatamente o que sentir, sem saber como se comportar, sem saber o que pode mudar para fazer as coisas melhorar, como pode fazer melhor, né? Vocês imaginem o conflito que o Judas passou naquele momento que ele aceitou um punhadinho de dinheiro para atrair Jesus. Imaginem o que se passou dentro dele. Que ele saiu dali, foi lá e se suicidou. Então, muitas vezes, esse tipo de conflito que as pessoas passam, né, causam depressão, causam suicídio, né, causam uso de drogas, causam uso de álcool. E a gente, às vezes, está do lado da pessoa e não percebe que ela está num conflito, né? Que ela está vivendo um conflito e não sabe exatamente como agir. E o mais interessante, né, do suicídio de Judas é que quando Jesus apareceu para os apóstolos, né, na suposta ressurreição dele, ele se despediu dos apóstolos e disse: estou indo ajudar Judas. Agora não aparecerei mais para vocês, porque agora eu estou indo ajudar Judas. E quantas vezes a gente vai estar ajudando Judas, né? Ou não. Imagina se a gente tem a serenidade de ser traído, ou de ser afrontado, ou de ser contrariado, e ainda a gente vai lá e vai ajudar aquela pessoa. Mas Jesus foi. O cara que era tratado como seu amigo, que o traiu, desencarnou para um suicídio, que é uma forma pior, né, da pessoa desencarnar quando tinha sua própria vida. Ele sabia do sofrimento do Judas e ele foi de encontro ajudar o Judas. E nós? Será que a gente conseguiria ajudar o nosso Judas? Será que a gente tem algum Judas perto de nós para a gente ajudar? Fica a pergunta que não quer calar.
Jesus desencarnou e foi ajudar Judas. Depois de voltar, falar com todos, dizer que a vida continua depois que o nosso corpo perece, mostrar que o espírito é imortal, ele foi auxiliar Judas nos umbrais da vida, né? A pessoa que se mata já está em conflito, provavelmente não tem como escapar, né? E ele estava ali, pronto para auxiliar. Que nós possamos dar uma pensadinha nessa situação. E vamos chamar aqui hoje o seu Emmanuel, seu Mungu, para falar sobre a prisão de Jesus Cristo e a traição de Judas. Um salve, os filhos. Salve. Dudu. Dudu. Um salve a todos, filhos na terra. Que os filhos possam, assim como um dia me foi permitido, se libertar da sua chaga, se libertar das suas traições, se libertar dos seus espinhos, se libertar de toda a dor que muitas vezes um corpo encarnado perece. Passamos por muitas encarnações. São períodos de sombra e de luz nas nossas encarnações. O Criador permite que a gente peregrine na Terra pela sombra. Ele permite. Para que a gente possa compreender o valor da luz. Assim como muito sabiamente o Senhor Joaquim falou para os filhos que o Criador entrega um lápis em suas mãos para que vocês possam escrever a sua história. O Criador permite. Com esse lápis, você passeie por onde você quiser. Por onde você bem compreender que é necessário para a sua evolução. Mesmo sabendo da dor que se abaterá sobre você, Ele permite. Mesmo sabendo que na sombra, muitas vezes, você não consegue enxergar os espinhos e as pedras que estão no seu caminho. E você vai tropeçar e você vai pisar nos espinhos. Só que em nenhum momento o Criador desiste de você. Você está ali. E Ele não desiste. Você é aquela ovelha perdida que caiu no penhasco e Ele está ali prontinho para te retirar de lá. Precisa apenas que você pegue esse lápis da sua vida e trace um novo trajeto para ela. E Ele vai estender a mão
e você vai sair do precipício. Então, meus irmãos, o Criador, ele não é vingativo. Ele não coloca os filhos para perecer na encarnação. Ele simplesmente permite que cada um escreva a sua própria história, dentro daquilo que acredita. Mas ele também sabe, meus irmãos, que ali do ladinho da sombra está a luz. Que com esse traçado que você faz, você encontrará a luz novamente. Assim como nosso Senhor Jesus deixou todas as suas palavras, todo o seu ensinamento, para que hoje cada um de vós pudesse evitar a sombra. Passar as suas encarnações na luz, trabalhando no bem, vivenciando o amor, a caridade. Ele deixou tudo certinho. Passou pelo que precisava passar para que hoje os filhos não precisassem passar pelas sombras. Mas, como o lápis é seu, você escreve o que quer e é livre para isso. Alguns irmãos ainda vão de encontro das sombras. Até porque, vou falar para vocês, por experiência própria, as sombras muitas vezes ela é atrativa. É algo que parece muito bom. É algo que parece sim que vai te trazer uma felicidade incrível. Você só percebe a enganação quando ele se encontra. E muitas vezes não consegue ter o discernimento de sair. Foi o que aconteceu com Judas. Ele se associou às sombras, aceitou a influência, traiu nosso Senhor Jesus. Mas aquilo foi tão forte, ele ficou tão dependente das sombras, que ele tirou a sua própria vida. E acabou ficando nas sombras. Mas aqui mesmo foi falado agora há pouco que cada um que está na sombra tem o direito de sair. E Jesus disse: eu vou cuidar de Judas para que ele saia das sombras. Quando ele fala eu vou cuidar de Judas, ele deixa para nós a mensagem que cada um de nós tem o direito de reencontrá-los. Cada um de nós tem dentro de si a centelha divina. Tem os mentores e os seus anjos guardiões prontinho para estender a mão e te trazer de volta para a luz. Então, meus irmãos, vocês imaginem
que se Judas, né, com todo esse histórico de trevas, merecia o amor de Jesus Cristo, por que nós não mereceríamos? Por quê? Merecemos. Muitas vezes pensamos assim, eu não mereço ser ajudado, eu mereço sofrer, eu mereço passar por tais privações porque eu procurei a dor. Não. Cada um merece a alegria de ser filho de Deus. Desde o pior ser vivente na Terra até os seres angélicos na magnitude do universo. Merece o amor de Deus. E isso que Jesus nos ensina. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. São crianças na infância da vida, tropeçando e caindo, sem saber para que lado ir. Entram na profundidade das sombras, se associam por não compreender que a luz é a magnitude do Criador. É o que nos faz ver, é o que nos faz progredir, é o que nos faz crescer. É o caminho da luz. Mas se ainda assim não compreendemos, não tem problema. O Criador não fica zangado. Ele não nos pune. Quem nos pune somos nós. Quando percebemos o tanto de oportunidades boas que tivemos e ainda assim deixamos passar. Então acabamos, né? Como foi falado no outro encontro, pedindo para reencarnar, né? Sem a mão, sem os olhos, com a mente perturbada, né? Sem consciência, para não fazermos os mesmos erros que já fizemos um dia. Nós é que através do campo eletromagnético atraímos para nós aquilo que é necessário para o progresso. Aquilo que buscamos no planeta, que é o progresso espiritual, que é a razão de reencarnarmos. A única razão pela qual nós reencarnamos é progresso espiritual. E quando não compreendemos isso, ficamos estacionados. Chegamos e voltamos da mesma forma. Agora, quando compreendemos, passamos por terríveis atribulações, passamos pelas sombras, pelos espinhos, por qualquer coisa, mas voltamos, ressurgimos, como a história de Paulo, estão lembrados? Então, todos têm uma nova oportunidade de renascer, mesmo ainda estando encarnado. Renascer para aquilo que realmente vieram fazer na Terra. Todos têm. Buscamos os nossos caminhos por diversas encruzilhadas. Saímos de um lugar, vamos para outro. Não acreditamos nisso, acreditamos naquilo, voltamos a crer naquilo outro.
estamos sempre tentando nos encontrar, não é mesmo? Para que a gente chegue naquilo que precisa ser feito. Para que a gente encontre o real caminho que nos levará ao progresso espiritual. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Cair, levantar e seguir em frente. Tá tudo certo. Até o ponto. Tá tudo certo. O importante é levantar e seguir em frente. O importante é perceber o que estava errado ficou para trás. E a partir de então, fazer uma história diferente, como falava o nosso amado irmão Chico Xavier. Começar para que o final seja diferente. Porque voltar já não é possível. Mas fazer um recomeço para que tudo seja diferente. Entregar a sua existência ao Criador. Confiar sua vida a Jesus. Porque Ele é, como Ele mesmo disse, o caminho, a verdade e a vida. E quando nós compreendemos isso, não tem mais nada errado. Tudo vai estar certo. Mas a gente precisa compreender no fundo do nosso coração, no sentimento da alma, querer com todas as forças seguir esse caminho, essa verdade. Porque aí tudo se coloca nos trilhos da existência. Parece difícil, meus irmãos? Parece? Não, é explicativo. Parece simples, né? Mas normalmente do simples a gente duvida. Ter Jesus Cristo como seu mestre, como o seu guia para o seu caminho. Encontrar a sua real vida nesse planeta. E em tantos outros. Porque não viemos ao universo para estacionar reencarnando apenas num planeta. Temos possibilidades de ascensão e irmos para outros planetas. Porque o progresso é contínuo. Nada pode ficar parado. Tudo precisa de movimento. Um movimento que gera energia e que gera progresso. A única forma de progresso é um movimento. Se possível, na direção correta. Porque Jesus também diz para nós assim: forceja, filho, que eu te ajudarei. Faça o mínimo de esforço para que as coisas aconteçam. E Ele vai estar ali, nos ajudando. Porque quando Ele adotou todos os habitantes do planeta Terra, né, que Ele nos adotou, Ele sabia exatamente quais as nossas falhas, o que cada um de nós tinha condição de fazer. E disse: faz um esforcinho, faz uma força. Queira de verdade a mudança, que eu vou estar ali do teu lado. E Ele vai estar ao lado de cada um
daqueles que buscarem o seu progresso através do amor e da caridade com os outros, mas principalmente consigo. Porque não adianta ser caridoso com os outros e não ser caridoso consigo. Não adianta perdoar aos outros e não perdoar a si mesmo. O próximo, mais próximo de nós mesmos, somos nós. Então precisamos ter esse cuidado conosco para poder estarmos fortes e então fazer o trabalho na seara do nosso Senhor Jesus. Que os meus irmãos possam compreender a importância desses breves momentos em que nos encontramos. A importância de se unir em oração, de se unir em prol do trabalho de Jesus, de explanar para os irmãos, principalmente os desencarnados, possam compreender o quão importante é que essas palavras sejam proferidas para que eles possam compreender e serem direcionados aos lugares de tratamento espiritual. Porque como todos vocês sabem, aos olhos são poucos, mas ao invisível são centenas de milhares afoitos por uma palavra de conforto, afoitos por um guia que os conduza para a luz, perdidos, implorando por um auxílio. E é por esses irmãos, principalmente, que os nossos trabalhos são realizados. Porque se esperarmos a plateia encher de encarnados, não trabalharíamos. Mas os mais necessitados estão todos aqui, recebendo o auxílio. Que todos se compadeçam desses irmãos, né? Tenham nos seus corações o perdão, o amor e a caridade por eles, para que eles possam ser encaminhados. E hoje eu deixo a todos o meu carinho, a minha bênção e a minha saudação. Muito a todos. Boa noite a todos.